Podeis assentar, meus irmãos. Quero mais uma vez, nesta noite, cumprimentar a todos os nossos prezados irmãos e amigos que estão aqui presentes, nos dando a honra da sua presença, com a paz do Senhor Jesus. Também aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os pais que estão aqui presentes. Você seja ricamente abençoado por Deus e que nesta noite você possa receber de Deus a bênção que você veio buscar, aquilo que você tanto precisa. Quem sabe você é aquele pai que está aqui nesta noite, que veio em busca de uma bênção para um filho, para uma filha que não está aqui. Talvez você esteja como Jairo, que foi em busca de Jesus, em busca da solução do problema da sua filha. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que atendeu Jairo, Ele está aqui para atender você também. Que Deus possa abençoar, então, a todos os pais nesta noite, em nome de Jesus. Queremos ser breves, meus irmãos, nesta noite, né? Estamos vindo de um culto maravilhoso ontem à noite, o culto de Santa Ceia, né? Onde fomos imensamente abençoados por Deus, né? E nesta noite não será diferente, né? A bênção de ontem já passou, a palavra de ontem, né? Ficou para trás, né? E nós, hoje, Deus tem algo novo para nós. Deus tem uma palavra para nós. Deus tem algo a realizar no nosso meio ainda nesta noite, né, meus irmãos? Então nós queremos convidar os irmãos para abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e vamos ler a partir do versículo 11, alguns versículos deste texto, desta parábola, a parábola do filho pródigo, que nós podemos nesta noite mudar aqui um pouquinho, né, irmãos? Não a palavra a gente não muda, né? Mas o título aqui, poderíamos chamar de a parábola do pai, né? Que esperou o filho, a parábola do amor, né? Quantas lições maravilhosas nós encontramos aqui neste texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos então estar lendo a palavra de Deus, que nos diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Muito bem, meus irmãos, sabendo nós da responsabilidade que teríamos nesta noite, né, de ministrar uma palavra de Deus aos irmãos, e
aos amigos que aqui estão. Buscamos no Senhor uma direção, né? Principalmente por tratar-se de um dia especial, um culto especial. Buscamos uma palavra alusiva ao Dia dos Pais. E o Senhor nos levou para esta parábola do Senhor Jesus, e é nela que nós queremos aqui um pouquinho meditar com todos os nossos irmãos. Como já falamos, meus irmãos, esta parábola ela nos ensina muitas lições maravilhosas, né? Parábolas são histórias que Jesus usava para nos mostrar grandes realidades, nos ensinar grandes verdades. E nesta parábola aqui não é diferente, né? Como eu já falei alguns minutos atrás, né? Nós podemos chamá-la de a parábola também do pai que esperou o filho, a parábola do pai que nunca desistiu do filho. Então hoje nós vamos olhar para esta parábola de um ângulo um pouquinho diferente, de um prisma diferente, né? Normalmente focamos no filho, na volta do filho, né? Mas Deus nos faz entender, meus irmãos, que o amor do pai pelo filho trouxe o filho de volta. Porque este pai nunca desistiu, mas nós vamos ver que ele sempre esperou a volta do seu filho. Nós vamos ver que todos os dias ele estava olhando para ver o momento em que o seu filho voltaria, esperando aquele dia, porque lá no fundo ele sabia que aquele dia chegaria, o dia em que ele novamente iria reencontrar o seu filho, e esse dia chegou. Nós vemos, meus irmãos, no texto que este filho, como os irmãos já conhecem a parábola, a história, este filho chegou para o pai e pediu a parte da sua herança, porque ele queria ir embora. Ele desejou deixar a casa do seu pai. E agora então ele chega no pai e pede a parte que lhe pertencia. Meus irmãos, só este ato aqui já se constitui num ato terrível, né? Seria um insulto para um pai o filho chegar e pedir a parte da sua herança. Sabemos que a herança ela é repartida após a morte. E agora então aquele filho pede a herança para o seu pai. O seu pai poderia, meus irmãos, expulsá-lo de casa. Tamanha a afronta, tamanho o insulto, porque estar pedindo a herança para o pai antes da hora, era a mesma coisa que estar dizendo: pai, eu desejo que você esteja morto. O bom seria que você estivesse morto. Pois ele está pedindo a herança antes da hora, antes do tempo. E o pai, meus irmãos, podia batê-lo, o pai podia expulsá-lo de casa, deserdá-lo. Tudo isso o pai poderia fazer, mas ele não o fez. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma grande lição para as nossas vidas. O nosso Pai Celestial, Ele sempre nos deu e respeitou o direito de escolha, o livre-arbítrio. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós podemos até pensar: Deus não precisava ter colocado aquela árvore lá no meio do jardim. A árvore que o Senhor proibiu que eles comessem daquele fruto, o Senhor simplesmente poderia não ter colocado lá, mas o Senhor fez questão de dar ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha, mesmo mostrando a sua vontade, o seu desejo, mesmo o Senhor mostrando o caminho, mostrando a verdade. Deus não obriga nada a ninguém. O nosso Pai Celestial não obriga nada aos seus filhos. E aqui nós aprendemos que devemos agir da mesma forma com os nossos filhos. É claro que devemos ensinar-lhes o caminho. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele for grande, ele crescer, ele jamais se desviará dele. E nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, andando no caminho, e jamais eles vão se desviar, vão abandonar os caminhos do Senhor. Nós precisamos ensinar o caminho, mas sempre respeitar o direito do livre-arbítrio,
respeitar a escolha. A partir do momento que o filho tem a capacidade de escolher o que ele quer, escolher se ele quer Jesus ou não, nós devemos dar este direito a ele. Assim fez esse pai. O pai então, meus irmãos, decidiu atender o pedido do seu filho. O filho que foi embora, os irmãos conhecem a história. Ele desperdiçou tudo que ele tinha, jogou tudo fora, gastou tudo dissolutamente. O dinheiro, a herança que ele recebeu antes do tempo, antes da hora, a herança que ele não estava preparado para receber, gastou tudo, jogou tudo fora, perdeu tudo, agora não tinha mais ninguém. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava sempre acompanhado de muitas pessoas. Esta é a história que Jesus nos conta. Mas agora ele perdeu tudo, agora ele não tem mais nada. Não lhe restava mais nada. Estava com fome, apacentando porcos, que era uma das coisas mais terríveis para um judeu, mais humilhante, estar em contato com porcos. Mas esta era a situação deste moço da parábola. Um chiqueiro de porcos, desejando alimentar-se da mesma comida que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que chegou o momento que ele caiu em si. Isso nos dá a entender que quando ele pediu a parte da herança, ele estava fora de si. Ele estava fora do seu normal. Por isso ele foi embora. Mas chegou o momento em que ele caiu em si. Quando ele chegou naquela situação extrema, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui, perecendo de fome. Talvez ele pensou: que bobagem eu fiz. Por que fui sair da presença do Pai, aonde eu tinha tudo? Não me faltava nada. Aonde eu me alimentava bem, aonde eu tinha poder, aonde eu tinha autoridade. Por que foi sair da casa do Pai? Ele caiu em si, meus irmãos. E ele toma uma decisão de coragem agora. Uma decisão que não é fácil tomar. A decisão de voltar. Voltar nunca é fácil, irmãos. Nunca é fácil voltar. Talvez ele pensou: que vergonha. O que vão dizer de mim? Olha o jeito que eu saí. E agora voltar desse jeito, sem nada. Como vou conseguir voltar? Certamente foi uma decisão muito difícil. Mas ele volta, enfrenta. Ele não ficou só na vontade. Ele ensaiou, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou me levantar desta situação. E eu vou voltar para a casa do Pai, da onde eu nunca deveria ter saído. Eu vou voltar para a presença do Pai. Eu vou dizer: Pai, eu pequei. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele se levantou, se moveu e foi em direção ao Pai. E agora nós chegamos, meus irmãos, ao ponto que nós gostaríamos de abordar um pouquinho. De que forma o Pai recebeu este filho? Sabe que eu acredito, irmãos, que muitas pessoas que se afastaram de Deus, porque se afastar de Deus não é sair da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão afastadas do Pai, estão longe do Pai. E eu entendo, meus irmãos, que muitos não voltam para um Pai, para aquela intimidade com o Pai, porque pensam que vão ser mal recebidos. Porque pensam que o Pai, quem sabe, está lá sentado com um chicote na mão,
esperando o filho voltar para surrá-lo, para bater nele. E talvez isso é o que impede de muitas pessoas voltarem para Deus, se aproximarem de Deus. Mas eu quero dizer a vocês aqui nessa noite, se tem alguém que está distante de Deus, eu não estou falando distante da igreja, talvez você até tomou Santa Ceia ontem aqui, mas você está longe de Deus, se sente distante de Deus. Eu quero te dizer que nesta noite o Pai está esperando você para uma intimidade com você, para uma proximidade maior com você. Você não foi criado para estar longe do Pai, você não foi criado para estar afastado do Pai, mas você foi criado, você foi formado para viver na comunhão com o Pai, na intimidade com o Pai, estar com Ele todos os dias e Ele contigo. E que coisa boa é isso. Agora, meus irmãos, aquele moço começa aquela difícil trajetória, e agora nós lemos que o pai de repente olhou e, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o. Seu pai o viu. Aqui, meus irmãos, eu quero entender que nós podemos entender que aquele pai esperava o seu filho todos os dias. Talvez todos os dias ele saía na frente da casa, no lugar que dava acesso à estrada, e olhava para ver se o seu filho não vinha vindo. Talvez ele levantava, será que é hoje? Talvez quantos dias aquele pai se levantou para esperar o seu filho nunca vinha, mas aquele pai jamais desistiu de esperar o seu filho. E o nosso Deus, o nosso Pai Celestial jamais desiste de nós, jamais desiste de você, e nós como pais não podemos desistir dos nossos filhos. Talvez o teu filho não está aqui, talvez o teu filho está longe, talvez você é alguém que perdeu o teu filho para as drogas, perdeu o teu filho para tanta coisa, mas eu digo uma palavra de Deus para você nesta noite: não desista do teu filho, continua esperando por ele, porque ele vai voltar. Aquele pai esperou o seu filho, e de repente ele olha no horizonte, e lá vem o filho. De longe o seu pai o avistou. Aleluia. E moveu-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é ter a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa e sentir o que aquela outra pessoa está sentindo. E aquele pai amoroso moveu-se de íntima compaixão. E o que ele fez, irmãos? Ele saiu correndo para encontrar o seu filho. Ele correu. Era feio, meus irmãos, era desonroso para um patrão, para um senhor, correr em público, na cultura judaica. Era desonroso, era muito feio. Mas quando nós olhamos para a cultura judaica, nós vamos ver que as fazendas, elas tinham uma estrada que dava acesso à casa. E antes da casa do chefe, antes da casa do patrão, tinha a aldeia dos trabalhadores, aqueles que o serviam. E quando aquele pai vê o filho lá no longe, distante, aquele filho que talvez se ele viesse antes de chegar na casa do pai, as pessoas ali tentariam impedir. Quem sabe muitos diziam: não, tu não vai ir até o teu pai, porque tu fez isso e aquilo mais, então nós não vamos deixar você passar. Então quem sabe o pai, prevendo isso, o pai olhou o filho longe, e ao invés de esperar o filho, ele corre em direção ao filho. Ele corre para encontrar o seu filho.
Eu quero te dizer que Deus está nesta noite te esperando, de braços abertos. E Ele corre nesta noite na tua direção para encontrar você. Jesus é aquele que quebra os protocolos, quebra os paradigmas, porque Ele nos ama, Ele te ama. E Ele espera todos os dias pela tua volta, Ele espera todos os dias pela comunhão contigo, Ele espera todos os dias pela intimidade contigo. E nessa noite é noite de reatar, é noite de renovar a aliança, o compromisso com o Pai. Aquele homem correu até onde o filho estava. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que nós devemos ir até onde nós podemos ir. Nós devemos, como diz a Bíblia, dar um passo para Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O primeiro passo somos nós, irmãos, que temos que dar. Jesus não diz na parábola que o pai mandou os seus servos atrás do filho. Não, Senhor. Porque Jesus, como eu já falei, o Senhor respeita a nossa decisão. Aquele pai poderia ter mandado os seus servos procurar o filho, mas ele não mandou, porque a decisão tinha que partir do filho. A decisão de voltar era do filho. Mas aquele pai nunca se cansou de esperar. Agora, quando o filho teve a iniciativa, aí o pai correu em sua direção. Tudo que o Senhor pede de você nessa noite é uma iniciativa, uma atitude de coragem, uma atitude de fé. Tudo que Deus pede para você nessa noite é que você dê o primeiro passo. Tem um hino antigo, né, que a gente ouvia, cantava: um passo só tu precisa dar para Cristo, para que Ele possa tua vida. Já esqueci da letra. Nós precisamos dar um passo para Deus, irmãos. E aí Ele dá quantos foram precisos. Ele corre na nossa direção. Foi isso que o pai do filho pródigo fez. Uma segunda atitude desse pai. Irmãos, aquele moço estava todo sujo. Certamente as suas unhas estavam sujas. Imagina um chiqueiro de porcos, né? Eu não gosto nem de chegar perto, né? Imagina, irmãos. Mas respeito os irmãos que, né? Eu gosto de comer a carne depois, né? O irmão Luiz Carlos faz uma linguicinha lá, isso eu gosto. Mas eu não chego muito perto, né? Agora imagine aquele moço, irmãos, cheio de sujeira nas unhas, né? Cabelos, quem sabe, longos, todo sujo, roupa rasgada, chegando, né, daquele jeito. E o pai corre, irmãos, na sua direção, agarra ele, abraça ele, pega ele pelo pescoço, né, e recebe ele com um beijo, né? Beijo na Bíblia fala de amor. Com aquele beijo, o pai estava dizendo para o filho: filho, eu te amo. Filho, eu nunca deixei de te amar. Com aquele beijo, o pai estava dizendo: filho, eu te perdoo. Quando Esaú encontrou-se com Jacó, a Bíblia diz que Esaú, vendo que o seu irmão vinha vindo, ele correu, abraçou ele e beijou. O beijo do perdão. E perdoou seu irmão. Com aquele beijo, o pai estava dizendo: filho, vamos começar tudo de novo. Esquece tudo que ficou para trás. Esquece tudo que passou. Com esse beijo, filho, eu te recebo. Com esse beijo eu te saúdo como filho. Eu quero dizer para você, o Senhor quer te abraçar nessa noite. O Senhor quer te beijar nessa noite. O Senhor quer dizer: eu te perdoo, eu te amo, eu nunca deixei de te amar.
O pai também recebeu aquele filho com uma outra atitude. Ele mandou separar a melhor roupa. Coisa boa, né, irmãos? A melhor roupa. Roupa na Bíblia, irmãos, fala da condição, da nossa condição diante de Deus. Aquele moço estava com a sua roupa toda esfarrapada, né, como nós já falamos aqui. Mas o pai mandou preparar para ele a melhor roupa. Colocar nele a melhor roupa. Não era mais ou menos, a melhor. E a roupa na Bíblia fala da condição. E com aquela roupa, o pai estava dizendo: filho, com esta roupa, eu estou te devolvendo a condição de filho. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, nós vamos ver Adão e Eva, após o pecado. Eles fizeram roupas para si, para tapar a sua nudez, com folhas de figueira. E folhas de figueira representam a justiça dos homens. Quanto tempo os irmãos acham que dura uma folha de figueira aí fora fora da árvore? 2, 3 dias e o sol queima, né? Assim são as justiças dos homens. E roupa na Bíblia também fala de justiça. Mas Deus foi lá e matou um bezerro e cobriu eles com a pele do cordeiro. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue e nos cobriu com o sangue do cordeiro, com a pele do cordeiro. Aquele moço estava com a sua roupa toda suja, esfarrapada, rasgada. Mas agora o pai deu a ele uma roupa nova. O pai justificou o seu filho. O pai devolveu a condição de filho. Com aquela roupa o pai estava dizendo: eu quero que tu te sintas seguro. Eu quero que tu seja identificado novamente como filho. E nesta noite o pai tem uma roupa nova para você. Talvez você precise de uma vestimenta nova. E o pai está aqui para vestir você de justiça, vestir você de santidade. Porque para entrar no céu nós precisamos estar vestido com linho fino dos santos. Com linho fino, puríssimo, é alguma coisa, já esqueci o texto. Que são a justiça dos santos. E um dia, com esta roupa espiritual, nós vamos entrar para a festa das bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse: alegremo-nos, regozijemo-nos, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, e a noiva já está pronta, já está preparada, já está vestida com a justiça dos santos. E nessa noite o pai tem uma roupa nova para ti. Com esta roupa você não vai entrar no céu, precisa trocar essa roupa. Não é essa roupa aqui, tá, irmãos, que você está vestindo, viu? É a veste espiritual. Sem ela nós não entraremos no céu. Aquele camarada lá da parábola de Jesus, né, Mateus capítulo 22, claro que aquela parábola é para os judeus, irmãos, né? Por isso que aquele camarada entrou na festa do rei, do seu senhor lá, sem veste nupcial, né? E aí o senhor da festa chegou: mas como é que tu entrou aqui desse jeito? Porque naquele tempo, irmãos, para ir numa festa, tinha um traje especial, uma roupa especial. Ninguém entrava numa festa sem estar vestido com a roupa da festa. Estava todo mundo igual lá, né? E no céu vai ser assim. Então, e aquele camarada entrou sem a roupa da festa e foi expulso daquele lugar. E no céu nós só vamos entrar, meus irmãos, se nós estivermos vestidos com a roupa que o Senhor Jesus tem para nos dar, com a roupa que Ele te oferece hoje, com a roupa que Ele te deu quando você aceitou Jesus, quando você se converteu. Só assim nós vamos entrar no céu, meus irmãos. Então, se essa roupa está meio aí rasgada, amassada, suja,
nessa noite você pode lavar ela no sangue de Jesus. O pai, além da roupa, irmãos, já vamos finalizar aqui, colocou um anel no dedo do filho. Anel fala de compromisso. Com aquele anel, o pai estava dizendo ao seu filho: o nosso compromisso se renova hoje. Anel fala de graduação. Com aquele anel, o pai estava dizendo ao seu filho, e dizendo: meu filho, eu quero que tu tenha sucesso, eu quero que tu seja bem sucedido na vida. Com aquele anel, o pai estava dizendo: meu filho, anel também fala de comunhão, eu quero que nesse dia nossa comunhão seja restaurada, ela volte a ser a mesma. Anel na Bíblia também fala de autoridade. Com aquele anel, o pai estava dizendo para o filho: filho, eu te devolvo a autoridade que tu tinha perdido. Pastor Izar pregou ontem aqui sobre o anel do rei, né? Que a pedra da cova dos leões foi selada com o anel do rei. E anel é símbolo de autoridade. Aquele filho que só queria agora ser um trabalhador, mas já estava no lucro, né? O amor do pai recebeu novamente, né? O pai o beijou, perdoou, trouxe a melhor roupa para ele. Agora colocou um anel no dedo dele, devolveu tudo que ele tinha perdido, devolveu a autoridade que ele tinha perdido. E agora o pai também manda calçar os pés dele com sandálias, e sandálias falam de proteção. Com aquela sandália o pai estava dizendo: meu filho, com esta sandália tu estás protegido dos espinhos da vida, das pedras, do calor, do frio, das doenças. Sandália fala de conforto. Eu quero que com esta sandália tu te sinta novamente confortável, te sinta seguro. E anel e sandália também fala de liberdade. Meu filho, com esta sandália eu quero te dizer que tu é livre, viu? Tu pode entrar e tu pode sair. Naquele tempo só os livres usavam calçados, só os livres usavam sandálias, os escravos andavam de pés descalços. Mas o pai estava dizendo: meu filho, tu é livre, aleluia. Meu filho, tu tem liberdade. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Você tem que ser livre nessa noite. O pai quer colocar sandália nos teus pés, anel no teu dedo, uma roupa nova. O pai quer abraçar você. Vamos nos colocar em pé neste momento. Nós queremos fazer um convite agora. Você, meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã, amigo, você que ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus falou contigo nessa noite, você sabe que a palavra de Deus falou com você. Eu quero convidar você a dar um passo de fé e vir aqui à frente, pois o Pai amoroso, o Pai que nunca deixou de te amar, Ele está esperando você. Ele não quer que você ande por aí órfão de pai, mas Ele está esperando por você. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te dar uma roupa nova, Ele quer colocar um anel no teu dedo, Ele quer devolver a você a autoridade que você perdeu. Venha depressa, o Pai te chama nesta noite, aleluia. Ele quer colocar sandálias nos teus pés. O Pai te chama nesta noite. Venha para os braços do Pai. O conjunto canta um corinho. Vamos cantar. Longe do Senhor andava. Venha depressa. Caminho de Jesus te chama nessa noite. Jesus não perguntava. Jesus te chama nessa noite, venha depressa, aleluia. Pai te chama, venha. Quantos mais o Senhor tem falado, aleluia. Você que quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus nesta noite, venha depressa. Você não nasceu para viver longe do Pai,
Você não nasceu para viver afastado do Pai. Venha depressa, Jesus te chama. Venha, Jesus te chama, aleluia. Talvez você está na igreja, mas está longe do Pai. Venha para os braços do Pai, porque este Pai te ama e Ele te espera todos os dias. Ele nunca deixou de te amar. Ele continua olhando no horizonte. Vença os obstáculos, vença as barreiras e venha para os braços do Pai nesta noite. Aleluia! Oh, porque Jesus me ama. Com quantos mais Jesus tem falado, nós já vamos orar. Eu não posso te O Senhor está falando contigo. O Senhor caminha em tua direção nessa noite. Aleluia! Deixa Ele tirar você aí deste banco agora.